A trepa é real e o clima azedou de vez nos bastidores da família Fonseca. O que parecia apenas mais um desabafo nas redes sociais acabou virando o estopim de uma confusão que ninguém esperava e que agora tomou proporções muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. Tudo começou quando Ana Castela resolveu abrir o coração e falar sobre os ataques que vem recebendo desde que assumiu o namoro com Zé Felipe. Até então, parecia apenas mais uma fase difícil da vida pública, mas o que ninguém sabia é que havia muito mais por trás daquelas palavras. Ana desabafou dizendo que estava cansada, que não entendia tanto ódio gratuito e que só queria viver o amor dela em paz. Muitos fãs se comoveram, mandaram mensagens de apoio, mas nos bastidores o desabafo caiu como uma bomba, especialmente em Goiânia, onde o nome Fonseca é praticamente sinônimo de holofote. E foi justamente ali, em uma roda de conversa entre amigas, que Margarete Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, resolveu dar o que falar. Segundo pessoas próximas, a conversa começou leve, regada a risadas e comentários sobre a vida, até que o nome de Ana surgiu, e foi aí que o clima mudou. Margarete, com aquele ar de quem fala sem filtros, teria soltado uma frase que deixou o ar pesado. Se tá difícil agora, imagina quando for sogra de verdade. O comentário foi dito em tom de brincadeira, mas todo mundo ali percebeu o peso por trás das palavras. As amigas trocaram olhares, teve risadinha abafada e até aquele sorrisinho de canto de boca que a gente sabe que carrega mais intenção do que 1000 palavras. A frase se espalhou rápido e chegou aos ouvidos de quem não devia. Quando Ana soube, ficou em choque. Segundo fontes próximas, ela ficou muito abalada, sentiu-se exposta e até injustiçada. Comentou com amigos de confiança, entre eles Lucas Guedes, braço direito de Virgínia, que se sentia julgada por pessoas que sequer conhecem a história de verdade. Parece que todo mundo já escolheu um lado e eu sou sempre a errada, teria dito, visivelmente emocionada. O desabafo dela comoveu quem estava por perto, mas também mostrou o quanto o clima nos bastidores estava pesado. Porque, convenhamos, essa história entre Ana Castela, Zé Felipe e Virgínia nunca foi exatamente tranquila. Desde o início do novo relacionamento, as comparações são inevitáveis. Enquanto muitos fãs apoiam e dizem que Zé tem direito de ser feliz, outros não perdoam. Dizem que o amor dele com Virgínia era mais autêntico, mais leve e que Ana tenta ocupar um espaço que não é dela. É claro que isso pesa, principalmente quando o assunto envolve uma família tão exposta e comentada. E para piorar, há quem diga que Margarete nunca engoliu o fim do relacionamento da filha com Zé Felipe. Apesar das aparências, a relação entre as famílias sempre teve ruídos. Enquanto Virgínia seguiu a vida, construiu um império digital e virou uma das maiores influenciadoras do país, Zé e Ana formaram um casal que divide opiniões. Alguns dizem que o amor é verdadeiro, outros juram que é uma relação por conveniência. Mas o fato é que tudo o que eles fazem vira notícia e cada gesto, cada legenda, cada aparição pública é interpretada como um recado velado. Nos bastidores, fontes próximas contam que Ana sente dificuldade em se encaixar nesse novo círculo. O ambiente, antes tão acolhedor, agora parece cheio de olhares atravessados e comentários sussurrados. Ela tenta manter o sorriso, tenta parecer forte nas câmeras, mas quem convive percebe, tem algo quebrado ali. A energia mudou, e mesmo quem tenta negar, sabe que o desabafo dela não foi por acaso. Foi um grito de quem já não aguenta mais ser o alvo das comparações e das piadinhas disfarçadas de conselho. O curioso é que Margarete não fez questão de desmentir nada. Pelo contrário, desde que o comentário viralizou, ela manteve o silêncio, aquele silêncio que fala mais do que qualquer nota oficial. Nem negou, nem confirmou, apenas continuou a vida, postando fotos, curtindo os momentos com a filha e os netos, como se nada tivesse acontecido. Mas por trás das câmeras, há quem diga que o recado foi mesmo para Ana. E que a frase "imagina quando for sogra de verdade" foi dita com intenção. Um aviso velado de que, se agora já está difícil, o futuro pode ser ainda mais turbulento. E foi aí que as coisas começaram a desandar. Porque, depois dessa, a cantora se fechou ainda mais. Cancelou compromissos, diminuiu as aparições públicas e começou a evitar eventos onde poderia cruzar com a família Fonseca.
O afastamento foi notado até pelos fãs, que perceberam o sumiço repentino e começaram a especular nas redes. Será que o romance está abalado? Será que há crise entre ela e Zé Felipe? Ou será que é só o peso da exposição? Enquanto isso, Zé Felipe tenta manter a postura. Publica stories descontraídos, canta, faz brincadeiras, mas, segundo pessoas próximas, também está dividido. Ele ama a Ana, mas não quer desagradar a família e muito menos criar um novo escândalo público. Ele tenta equilibrar tudo, mas, como dizem, é impossível agradar a todos. De um lado, o amor, do outro, a pressão. A verdade é que essa história vai muito além de uma simples indireta. Ela escancara algo que muita gente já suspeitava. A aceitação de Ana Castela dentro da família Fonseca está longe de ser unânime. E o desabafo dela, que parecia apenas um momento de fragilidade, agora soa como um pedido de socorro. Um grito de alguém que tenta ser compreendida, mas encontra julgamento em cada esquina. Mas a história não parou por aí. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Pessoas próximas começaram a comentar que Ana, mesmo tentando se manter discreta, desabou nos bastidores de uma gravação. Segundo uma fonte que estava presente, ela chorou ao lembrar das críticas e das piadinhas. Disse que se sentia cansada de ser vista como a intrusa e que, por mais que tentasse mostrar seu verdadeiro lado, parecia que ninguém queria enxergar. "Eu não tirei ninguém de ninguém, só quero viver o meu amor em paz", teria dito com os olhos marejados. Essas palavras ecoaram e logo chegaram a quem não deviam. Em silêncio, muita gente da equipe de Virgínia começaram a comentar sobre a sensibilidade de Ana e como ela estaria levando tudo a ferro e fogo. Outros, mais empáticos, reconheceram que o peso da exposição é cruel, especialmente quando o assunto envolve comparações entre duas mulheres públicas que dividem o mesmo passado amoroso. E o que antes era apenas um boato de bastidor começou a ganhar forma. Fãs começaram a dividir opiniões nas redes. De um lado, quem defende Ana com unhas e dentes, dizendo que ela merece respeito e que o amor dela com Zé é verdadeiro. Do outro, quem ainda carrega o apego com o casal Zé e Virgínia, alegando que nada será igual àquela fase. As redes sociais se transformaram em um campo de batalha. Comentários, indiretas, defesas e ataques. O nome de todos estava nos assuntos mais comentados, e a treta que começou com um desabafo agora já parecia uma novela completa. Enquanto isso, Zé Felipe, visivelmente pressionado, tentava manter a postura neutra. Evitava comentar qualquer coisa, mas sua expressão nas últimas aparições entregava mais do que 1000 palavras. Teve um momento, inclusive, durante uma live, em que ele se mostrou visivelmente desconfortável quando o nome de Margarete foi mencionado nos comentários. Ele riu, desviou o assunto, mas o público percebeu. Era o tipo de riso que carrega incômodo, aquele sorriso forçado que tenta disfarçar o que está borbulhando por dentro. E os bastidores ferviam. Uma pessoa próxima à família chegou a afirmar que Zé Felipe teria tentado conversar com Margarete para apaziguar a situação. O problema é que, segundo essa mesma fonte, a conversa não foi nada fácil. Margarete teria deixado claro que não gostava de ver a filha constantemente envolvida em comparações e que, por ela, esse assunto deveria ser encerrado de vez. Mas a tensão já estava instaurada. E no meio de tudo isso, Ana teria ficado ainda mais fragilizada, acreditando que o problema dela nunca seria apenas com o público, mas também com a aceitação dentro da própria família do namorado. O que poucos sabiam é que por trás das câmeras, o casal já vinha enfrentando momentos de desgaste. A pressão externa começou a interferir dentro da relação. Pequenas discussões, mal-entendidos e aquele sentimento de que nada o que eles fizessem seria suficiente. E é justamente nesse ponto que o enredo começa a ganhar contornos mais profundos. Porque, no fundo, a história não é apenas sobre fofoca, é sobre o peso de ser julgado por amar a pessoa errada aos olhos dos outros. Ana, acostumada a cantar sobre força, fé e amor, agora se vê vivendo o oposto, sendo o alvo da desconfiança, o assunto de rodas de conversa e o motivo de indiretas disfarçadas de conselho. E isso dói. Em um momento de pura vulnerabilidade, ela teria dito a amigos mais próximos que pensou em dar um tempo das redes, que não estava mais conseguindo lidar com tanta pressão. Mas o que a fez continuar foi justamente o apoio dos fãs mais fiéis, aqueles que, mesmo em meio ao caos, enviam mensagens de carinho, dizendo que acreditam nela e que o amor vence qualquer barreira. Enquanto isso, Virgínia permanece em silêncio. Não comentou o caso, não curtiu postagens relacionadas e seguiu com seus compromissos.
Mas, como toda boa história de bastidores, o silêncio dela só aumentou a curiosidade do público. Será que ela também se sentiu atingida? Será que conversou com a mãe sobre o comentário? Ou será que preferiu ignorar tudo, sabendo que qualquer palavra sua poderia virar um novo escândalo? Nos bastidores, a equipe de Virgínia tenta manter o foco em novos projetos, enquanto Ana e Zé Felipe seguem tentando viver o relacionamento longe dos holofotes. Mas a verdade é que no mundo das celebridades, silêncio nunca significa paz. Pelo contrário, muitas vezes é o prelúdio de uma nova tempestade. E assim, o público continua acompanhando, comentando, interpretando gestos e legendas. Uma curtida a mais, uma frase misteriosa, uma ausência em um evento, tudo é motivo para especulação. E quanto mais se tenta esconder, mais curiosidade desperta. Fontes próximas afirmam que Ana decidiu mudar a estratégia. Ao invés de responder ou se justificar, vai focar na sua música. Quer transformar